Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em outorga de cartão de prata à paróquia São José Operário, em comemoração aos 50 anos de sua criação, atendendo ao disposto no edital de convocação número 13 de 2017 e ao decreto legislativo número 9 de 2017, de autoria do vereador Rogério Santos. Temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos dessa cerimônia o nobre vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco, doutor Elisandro Lindoso. Convidamos para secretariar os trabalhos o nobre vereador e autor proponente, senhor Rogério Santos. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades. Senhor Rogério Lins, prefeito do município de Osasco. Padre Alexandre Pessoa Garcia, pároco da paróquia São José Operário, Jardim da Brasil. Padre José Aparecido Pereira, vigário da paróquia São José Operário. Agradecemos a presença do senhor vereador Ralph Silva. E agora, antes de anunciarmos a presença dos demais convidados, deixemos os aplausos para o final da leitura. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença da senhora Aline Barbosa, chefe de gabinete, representando o vereador De Paula. Deixemos os aplausos para o final da leitura. Senhora Maria Adriana Silva Santos, assessora, representando o vereador Josias da Juco. Senhor Sérgio Dinizo, secretário de Administração de Osasco. Aos paroquianos da paróquia São José Operário. Senhora Ana Lúcia de Oliveira Santos, senhor Rafael Correia, Vitor Leite da Silva, do Ministério de Música. Senhora Sirlene Suzuki, ministra da Palavra. Senhora Laura Fernanda da Rocha Santos, representando o senhor Caio Fernando da Rocha Santos, coordenador do Grupo de Jovens. Senhor Francis Pontes, fundador e moderador-geral da Frater Querigma. Senhora Marisa Elza Rocha Silva, da Caritas Diocesana. Irmã Maria José e irmã Letícia, da Congregação Irmãs da Misericórdia. Irmã Sônia, da Congregação Irmãs de Jesus Bom Pastor, Pastorinhas. Irmã Daniela, da Congregação Irmãs de Jesus Bom Pastor, Pastorinhas. E agradecemos a presença de todos os paroquianos aqui presentes. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador doutor Elisandro Lindoso. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, melhorou. Com muita alegria, viu, padre? Com muita satisfação que estamos aqui em mais uma sessão solene e hoje para homenagear o padre Alexandre Garcia, da paróquia São José Operário, que é do Jardim de Abril. Rogo aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como se fossem componentes aqui da mesa diretora. Declaro aberto a presente sessão.
sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido para que todos, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino da nossa querida cidade de Osasco. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração.
Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Por favor, tomemos os nossos assentos. E agora eu solicito ao senhor secretário, apresentado aqui pelo nosso vereador Rogério Santos, que proceda à leitura do edital de convocação 13 de 2017 e do decreto legislativo 9 de 2017 e das correspondências recebidas. Muito boa noite. Edital de convocação número 13/2017. Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em outorga da placa comemorativa à Paróquia São José Operário, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2017, às 19h30, no Plenário Tiradentes, situado à Avenida dos Autonomistas, número 2607, Centro de Osasco, São Paulo, atendendo aos decretos legislativos número 9 de 2017, de autoria do vereador Rogério Santos. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 21 de agosto de 2017, Dr. Elisandro Lindoso, presidente. Decreto Legislativo número 9 de 2017. Elisandro Márcio da Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 17 do inciso 6º da Resolução número 12 de dezembro de 1994, e de acordo com o que foi deliberado em 15 de agosto de 2017, na conformidade do projeto de decreto legislativo número 13 de 2017, processo número 15.655 de 2017, de autoria do vereador José Rogério Soares dos Santos, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre concessão de cartão de prata à Paróquia São José Operário. Artigo 1º. Fica concedido cartão de prata à Paróquia São José Operário pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados à coletividade osasquense. Parágrafo único. Da honraria de que trata este artigo, constarão os seguintes dizeres: homenagem em comemoração ao cinquentenário da criação da Paróquia São José Operário, como justo reconhecimento aos párocos, vigários e à comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município de Osasco. Artigo 2º.
O cartão de prata em questão será entregue em sessão solene, especialmente convocada para esse fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação própria, constante do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Tiradentes, 15 de agosto de 2017, Dr. Elisandro Lindoso, presidente. Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco e publicada por edital afixado no lugar de costume, dentro do prazo legal. Secretaria da Câmara Municipal de Osasco, 16 de agosto de 2017, ano 56º da emancipação. Mônica Cristina Pereira de Godoy, diretora secretária. Presidente, tenho também sobre a mesa um ofício enviado pelo vereador Josias Nascimento de Jesus. Ofício número 79/2017. Osasco, 11 de setembro de 2017, assunto justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande satisfação que recebo o convite para participar da sessão solene para a entrega do cartão de prata para a paróquia São José Operário, localizada no Jardim de Abril, conforme decreto legislativo número 9 de 2017, proposto pelo vereador Rogério Santos. No entanto, infelizmente não poderei participar deste ato em virtude de compromissos anteriormente agendados, porém vou ser representado por minha assessora Maria Adriana Silva Santos. Aproveito o ensejo para parabenizar o vereador Rogério Santos e demais participantes desta solenidade e pela iniciativa. Deixo meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes. Atenciosamente, vereador Josias Nascimento de Jesus. Eram essas matérias que estavam sobre a mesa, presidente. Obrigado, secretário. Convido agora ele, o padre Alexandre Pessoa Garcia, a usar a tribuna, falar o que o senhor tiver, o que vier ao seu coração, mas aproveite e faça a oração de abertura. Que bom que nós estamos aqui. Eu saúdo a todos que me ouvem, naturalmente, à mesa, os queridos paroquianos, também alguns amigos que não são da paróquia estão aqui. E nesse primeiro momento nós estamos aqui para rezar. Eu sou padre, sei rezar como padre. Então vamos começar a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui com o nosso coração sacerdotal, Padre José Aparecido, eu, também com desejo de bênção a todos vocês. Vamos rezar, todos têm a oração do jubileu? Vamos rezar a oração do jubileu. Talvez nós podemos fazer o seguinte, deste meio, aqui, né, dessa sala, para frente começa e para trás continua, em caso de necessidade eu socorro aqui. É a oração que nós rezamos durante 9 segundas-feiras, durante toda a preparação para o jubileu de 50 anos da paróquia, uma oração dirigida a Deus Pai. E nós agradecemos por tantas coisas, talvez é um resumo um pouco do que nós temos a agradecer, do que nós temos vivido neste tempo. Comecem, pois. Deus Pai, infinita bondade, amor e misericórdia, nós os louvamos por vossa glória e por todas as manifestações desta mesma glória que podemos experimentar em nossa peregrinação terrestre. A vós, ó Pai, por ter nos concedido como padroeiro, Pai, protetor, exemplo e intercessor, o grandioso São José Operário, o trabalhador de Nazaré, o justo, que deu a linhagem real de Davi
aquele que é o Rei do Universo e que viria cumprir toda a justiça, que sonhou os vossos sonhos e em eloquente silêncio colocou-se a caminho na obediência e disponibilidade, que acolheu e amou paternalmente o vosso filho menino, dando-lhe o nome de Jesus, e cuidou zelosamente da Virgem Maria, sua esposa. Agradecemos por tudo e por todos que trabalharam em vossa vinha neste tempo, 50 anos anunciando o Evangelho. Somos agradecidos por esta graça, que é também responsabilidade, por este dom, que é também tarefa, que juntos possamos proclamar nossa história vale ouro e que cada membro desta família paroquial possa dizer: faço parte desta história. Pedimos perdão pelos nossos enganos, erros e pecados. Sabemos que o amor cobre todas as ofensas e uma multidão de pecados. Por isso pedimos que nos ensineis sempre mais a amar e perdoar, aproveitando as graças abundantes deste jubileu, que é vosso e nosso. Juntos. Que a Virgem Maria, Mãe e Mestra, Nossa Senhora Aparecida, nos ensine cada vez mais a sermos casa e escola de comunhão. Tudo isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José Operário. Orai por nós. Chamar o nosso prefeito para que possa fazer uso da palavra. Tem um tempo aí que Vossa Excelência precisar, a casa é sua. À vontade, meu prefeito. Obrigado. Boa noite a todos. A todas. Primeiro eu quero falar da minha alegria. São várias alegrias nessa noite, né? Primeiro, de retornar à Câmara Municipal, no qual eu tive uma longa passagem, e ainda aqui estar junto com o vereador Ralph Silva, que é o líder do meu partido, do Podemos. Uma honra, Ralph, ter você aqui conosco. O presidente da Câmara, o doutor Elisandro Lindoso, que conduz muito bem os trabalhos aqui no Legislativo. É uma honra estar aqui também ao seu lado. Em especial também o nosso autor proponente dessa homenagem, meu xará, né, tem Rogério em dose dupla nessa noite, né, o Rogério Santos, que também foi candidato pelo nosso partido, pelo Podemos. Eu sei que tem vários representantes da Igreja Católica, mas o Rogério é um defensor da pessoa humana, é um defensor de todas as causas sociais e dos princípios da família, né? E é muito bom nós termos vereadores aqui tão comprometidos e a comunidade católica tão bem representada aqui no Poder Legislativo. Né? Nesse cartão de prata, né, a paróquia São José Operário, né, a minha paróquia também, do Jardim de Abril, que é uma bebê ainda, uma mocinha ainda, né? 50 anos, a nossa paróquia. E eu quero também cumprimentar o nosso pároco, o Padre Alexandre. É uma honra ter o senhor aqui na Câmara Municipal, nessa homenagem. E também o nosso Padre José Aparecido Pereira. Eu queria uma salva de palmas para os nossos padres, nosso pároco. E em nome do nosso pároco, né, do Padre Aparecido também, todos aqueles que ao longo desses 50 anos deram a sua contribuição com o seu amor, com o seu acolhimento, né, com a acolhida
né, com vários trabalhos à frente das pastorais, né? Então a gente também quer agradecer todos aqueles que ao longo dos anos, os padres e párocos que deram as suas contribuições. Eu quero cumprimentar também a irmã Letícia, da congregação Irmãs da Misericórdia. Obrigado pela foto. A irmã Maria José, irmã Sônia, a Sirlene Suzuki, que é a coordenadora dos ministros, o Antônio Camilo, que é o coordenador do Ministério da Sagrada Comunhão, o Francis, da Frater Querigma, nosso vizinho também, um grande amigo. E lá aconteceram vários debates, né, na Rádio Frater, e um deles, inclusive, na campanha, que foi coordenado pelo nosso pároco, Alexandre, que não aliviou, viu? Pegou pesado. Todo mundo conhece, né? O estilo do nosso padre Alexandre de ser, né? Eu falei, o padre Alexandre, vai aliviar no debate. Não, não poupou, não. Maria Elza, da Caritas Diocesana, a Lara Fernanda da Rocha, do grupo de jovens da Paróquia São José Operário, a Aline Barbosa, chefe de gabinete do vereador De Paula, e a Maria Adriana, representando o vereador Josias. Eu quero cumprimentar também o Sérgio Dinizo, que além de ser nosso secretário de administração, né, também é paroquiano, morador lá do Jardim da Abril, e me acompanha há muitos anos, né, o Serginho. Saudar também os ministros da Palavra e Eucaristia presentes, grupo de jovens, todos os paroquianos, Ministério de Música da Paróquia São José Operário. E, em especial, né, eu queria cumprimentar, para descontrair um pouco, na Paróquia São José Operário eu tenho duas namoradas que estão aqui, em nome delas eu quero cumprimentar todas, né, que é a dona Shirley e a Sidoca. Há muitos anos. E eu só estou falando isso porque minha esposa, que todo mundo conhece também, é muito brava, não está aqui, né? Senão eu ficaria quietinha. Mas da minha alegria, né? Essas duas meninas me viram nascer praticamente, né? E eu, desde criança, eu as encontrava quando minha mãe dava aula de ginástica, né? Minha mãe que deu aula de ginástica, inclusive, na igreja, né? Lá na igreja de São José Operário. Eu lembro que minha irmã... São várias recordações, né? Hoje eu não falo somente aqui com a honra de ter sido escolhido como prefeito da cidade, mas com boas lembranças ao longo dos meus 39 anos de vida, no Jardim de Abril, na Paróquia São José Operário. Né? Minha irmã, Padre Alexandre, ela dava aula, tinha um Mobral na igreja. Né? Nós tínhamos, naquela época, o ensino, a alfabetização para adultos, e minha irmã, por muitos anos, deu aula de jazz, lá no salão da igreja. Depois deu aula de Mobral, que ela se formou no magistério. Então, a história da nossa família passa pela Paróquia São José Operário. A história de Osasco passa pelos 50 anos da paróquia. Vejam vocês que Osasco, que é uma das principais cidades do estado de São Paulo, né, é o segundo PIB do estado de São Paulo e o 8º do país, Osasco tem 55 anos. E a nossa paróquia tem 50 anos de muita luta, de muita dedicação. E essa é uma justíssima homenagem, padre. Porque, além do trabalho espiritual, que fez parte da vida de muitas famílias, a paróquia e as igrejas, as comunidades, elas têm um trabalho fundamental no lado social. Por muitas vezes, por muitas oportunidades, as pastorais, né, os trabalhos sociais são muito fortes nas comunidades, eles estendem a mão para a população, principalmente que tanto precisa de ajuda, primeiro, inclusive, do que o poder público. E, ao longo de toda essa história, por muitas vezes, a Paróquia São José Operário se fez presentes. São 5 comunidades, a gente tem uma diversidade na nossa paróquia, 2 dessas comunidades ficam na parte de São Paulo, né, o Jardim da Abril tem essa questão geográfica, né, a comunidade de Santa Rita e a São Francisco de Assis, e apesar de ter essa divisa, esse limite de município, né, apesar de ter algo que nos separa, a fé nos une. E o trabalho em prol da comunidade sempre uniu a Paróquia São José Operário. E eu quero, inclusive, aqui aproveitar para pedir para o nosso pároco desculpas,
porque fazia muitos anos que eu não me ausentava da missa de Nossa Senhora da Glória, mas esse ano, por motivo de força maior, e com a devida autorização do nosso pároco, porque eu sabia que ele ia ficar bravo comigo, e na próxima missa que eu fosse lá, ele ia me puxar a orelha, então eu tive no convocação, né, que Osasco sediou o maior evento vocacional do Brasil. E que bom que esse evento voltou para a cidade de Osasco. Né? Foram milhares de fiéis, né? Milhares de pessoas que estavam ali professando a nossa fé, num evento que teve de sol, arco-íris, a chuva, mas que não dispersou em nenhum momento todas as pessoas que estavam ali reunidas por um único propósito. Então, a gente ficou muito feliz da nossa cidade abrigar esse evento tão importante para a Igreja Católica, para as vocações, e que, com certeza, nos próximos anos serão ainda melhores. É um ano especial, né, um ano mariano, e é um ano que a gente completa os 50 anos da nossa paróquia. Então, a gente, além de vir aqui agradecer, né, eu tenho aqui só mais uma lembrança, que é muito importante para aquela comunidade, que já virou um evento da cidade. É bom lembrar que o primeiro almoço de Natal, que foi feito no Jardim de Abril, há muitos anos atrás, com um cunho totalmente social e solidário, foi organizado por várias pessoas das comunidades, a Santa Rita, São Francisco de Assis, Nossa Senhora da Glória, Santo Expedito e São José Operário. Hoje virou um evento muito grande e muita gente continua participando, e a gente também agradece muito toda essa dedicação em prol da cidade, da região. Quero também só fazer mais uma saudação aqui à família Toledo, né, porque na frente da nossa paróquia tem uma praça Silvio de Toledo, que também é uma pessoa que faz parte da história do Jardim da Abril, da paróquia, né, que lutou muito junto com tantas outras famílias tradicionais que contribuíram ao longo desses 50 anos. Então, padre, eu venho aqui hoje com muito orgulho em fazer parte dessa paróquia, dessa comunidade, parabenizar mais uma vez todo o seu trabalho, o trabalho de todos os membros, os paroquianos, né, e também agradecer o vereador Rogério Santos e parabenizá-lo por essa feliz iniciativa, por essa excelente propositura, que foi aprovado por unanimidade entre todos os membros aqui do Poder Legislativo. Então, que Deus continue abençoando a todos que fazem parte da paróquia, e que essas bênçãos e toda a luz que acontece ali em todas as celebrações da igreja possam continuar saindo da igreja e protegendo e iluminando ainda mais o nosso bairro e a nossa região. Então, que viva a paróquia São José Operário, todos os paroquianos, e o nosso pároco Alexandre, e o nosso padre Aparecido. Deus abençoe a todos. Boa noite. E só mais uma observação, pároco. Como eu não faço mais parte da Câmara Municipal, e a homenagem é da Câmara, e eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, a gente da Prefeitura também fizemos uma placa, se eu puder entregar. Você me permite, presidente? Claro, o senhor manda aqui, chefe. Então... eu vou fazer uma leitura aqui e vou entregar para o pároco e para o padre. Mas essa é uma homenagem a todos os paroquianos que estão conosco fisicamente e os que estão espiritualmente. Parabéns, Paróquia São José Operário, pelos 50 anos de dedicação à propagação do Evangelho, ao fortalecimento da fé, ao amparo aos fiéis e ao trabalho social incansável que realiza pela nossa comunidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando este templo de amor e santidade. E quem assina sou eu.
Convido agora ele, que é o autor, o vereador Rogério Santos, a fazer uso da palavra. Também não tem tempo. Mas eu prometo ser rápido, presidente. Mas, fale o quanto você quiser, viu? À vontade. Quero saudar a todos, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente dessa casa, que tem feito um trabalho muito bom aqui à frente do Legislativo. Cumprimentar o nosso prefeito, Rogério Lins. Ele usa a expressão xará, mas tem sido assim um prefeito também muito empenhado nas causas, e a gente tem repetido isso, nas causas do ser humano. Mais do que só as estruturas, ele tem dedicado esse mandato a cuidar das pessoas, que é o que importa na política, cuidar do ser humano. Cumprimento de modo muito especial o padre Alexandre, pároco da paróquia São José Operário, que eu também sou da paróquia São José Operário, mas da zona norte de Osasco, do Munhoz. E ele foi diácono antes da ordenação dele, ele ficou 1 ano com a gente lá na paróquia, e agora eu tenho essa alegria de poder, nessa honraria, participar de um momento tão especial como é esse dos 50 anos do cinquentenário, né, da paróquia São José Operário do Jardim de Abril. E também o padre José Aparecido, que foi pároco na paróquia São José Operário da Zona Norte. Portanto, eu estou em casa. Quero saudar a todos. Cumprimentar aqui também o nobre vereador Ralph, do nosso partido, líder da nossa bancada aqui, que tem nos acompanhado também sempre. Uma alegria tê-lo aqui conosco. É papai há 11 dias, nasceu o Ralph Júnior por esses dias, então parabéns também. Nosso secretário aqui, o Sérgio Dinizo, de administração, obrigado por sua presença, também um católico que tem também testemunhado a sua fé dentro da política. Cumprimento também aqui a irmã Letícia e, na pessoa dela, as demais irmãs da congregação. O Francis Pontes, da comunidade Frater Querigma, um irmão de longa data já também. Mas, de modo especial, eu saúdo todos os paroquianos aqui da paróquia São José Operário, já dizendo parabéns pelos 50 anos que vocês podem celebrar, esse jubileu que certamente entra para a história da nossa cidade, especialmente da paróquia São José Operário. O cartão de prata é uma honraria da Câmara Municipal de Osasco concedido a instituições de reputação ilibada, íntegra e que tenha prestado relevantes serviços ao município. A Câmara Municipal de Osasco concede essa presente honraria à paróquia São José Operário do Jardim de Abril, da zona sul da cidade de Osasco, pois reconhece que desde a sua criação, na data de 18 de setembro de 1967, essa paróquia tem feito um grande bem à municipalidade. Reconhecemos os inúmeros serviços prestados ao nosso município, como, por exemplo, a formação moral dos cidadãos, baseada nos valores e princípios cristãos que favorecem a vida em sociedade. É impossível enumerar aqui a quantidade de crianças e jovens que, ao longo desses 50 anos, foram ensinados sobre os valores fundamentais da fé, da esperança e do amor ao próximo. Quantas homilias já foram realizadas pelos párocos que por ali passaram, e recordando aos fiéis o valor especial da paz no mundo. É impossível contar quantas famílias são gratas a essa paróquia por terem sido por ela assistidas, seja de modo material, psicológico ou espiritual. Jovens encontram nessa paróquia a orientação necessária para responderem às suas vocações. Idosos são frequentemente assistidos com verdadeira dignidade através das pastorais, dos movimentos e serviços presentes na paróquia. Uma paróquia, senhor presidente, é, antes de qualquer coisa, uma comunidade de pessoas, uma porção do povo de Deus, que se congrega concretamente e de forma organizada em nome de Cristo, confiada aos cuidados pastorais de um ministro ordenado, de um sacerdote, hoje, como pároco dessa paróquia, o padre Alexandre. A paróquia pode realizar muitas atividades sociais, como bem recordou aqui o prefeito Rogério Lins, muitas atividades culturais e religiosas.
Mas é importante também lembrar que o objetivo primordial de uma paróquia é proporcionar aos seus membros uma variada e rica experiência da fé cristã, da fé católica, alimentada nas fontes da fé e da vida cristã e eclesial, que são a palavra de Deus, a tradição viva da fé da Igreja, a liturgia e a riqueza mística do seguimento de Cristo segundo o Evangelho, manifestado especialmente pela vida dos santos. O melhor serviço que a paróquia São José Operário já realizou e que continuará realizando ao município de Osasco, pois essa é a sua vocação e natureza, é o anúncio contínuo da palavra de Deus. O município de Osasco e essa Câmara Municipal agradece a todos vocês, paroquianos, pelo testemunho de amor ao próximo, como promotores e agentes do bem em nossa cidade. E espera, essa Casa Legislativa continua também esperando de vocês, Paróquia São José Operário, que vocês continuem nos ajudando a consolidar uma cidade mais humana, mais solidária e fraterna. Parabéns pelo cinquentenário, que Deus continue à frente de todas as vossas missões. Parabéns para Alexandre, Padre José Aparecido. Obrigado. Parabéns, Rogério. Convido agora a senhora Lara Fernanda Rocha Santos, a senhorita, né, a fazer uso da palavra. O tempo que a senhorita quiser, viu? Boa noite a todos. Boa noite. A comunidade que viria a ser a sede da paróquia São José Operário tem seu início não depois de 1961. Há testemunhos de que, em 19 de março do referido ano, foi criada uma comissão para a edificação de uma comunidade católica. Em 29 de junho do mesmo 1961, aconteceu a primeira comunhão, às 17 horas. Depois de muitas quermesses, festas, promoções, tudo para a construção da igreja, em 1966, quando a igreja estava quase pronta, uma comissão foi à Cúria Metropolitana de São Paulo pedir para que fosse criada a paróquia São José Operário. Conforme o decreto de criação dado e passado na Cúria Metropolitana, aos 18 de setembro de 1967, foi criada a paróquia amovível de São José Operário, de Jardim da Abril, Osasco, formada com os territórios desmembrados das paróquias de Santo Antônio de Osasco e Sagrada Família da Vila. Os primeiros párocos foram da Sociedade dos Missionários de São Patrício, os irlandeses. Os irlandeses foram sucedidos por padres brasileiros da Diocese de Osasco. Cada comunidade da paróquia tem uma história viva, cheia de riquezas, conquistas e superações. Enfim, de experiência da graça de Deus e da força dos munícipes. Aqui não vamos detalhar estas histórias. Somente para uma orientação cronológica, citarei o nome de cada comunidade e o ano considerado como o ano de fundação. Toda esta história foi conduzida pela graça de Deus e pelo seu povo, ontem, hoje e sempre assim será. O povo que ama, trabalha e sustenta a igreja emprega seu tempo, recursos e até suas limitações, cidadãos comprometidos com um mundo melhor, que colocam a fé a serviço da vida. Somos muito gratos também aos leigos engajados nas pastorais, religiosos e religiosas, membros de movimentos e associações que trabalham na construção da Igreja Viva. São agentes de comunhão, evangelização e de esperança para o nosso tempo. Louvado seja Deus por nossa história, nossa gente, nossa igreja. Elenco agora nossas comunidades e o ano considerado como de fundação. Comunidade Matriz São José Operário, em 1967. Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santo Expedito, em 1892.
Comunidade Nossa Senhora da Glória, em 1980, Comunidade Santa Rita de Cássia, em 1975, Comunidade São Francisco de Assis, em 1976. A homenagem aos 50 anos da paróquia São José Operário é um reconhecimento da força da fé em Jesus Cristo, que moveu e continua movendo muitos cidadãos e cidadãs em busca de um mundo melhor, de uma sociedade mais fraterna. É também um reconhecimento por parte do Legislativo Municipal dos diversos trabalhos desenvolvidos na formação em diversas frentes e de várias lideranças, dos serviços caritativos e recreativos desenvolvidos pelas 5 comunidades da Paróquia São José Operário. Que alegria poder dizer 50 anos anunciando o Evangelho. Com humildade, podemos afirmar: nossa história vale ouro. E com santo orgulho, posso dizer, como você também o pode, faço parte dessa história. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada. Convido a todos para que agora possamos assistir a um vídeo de 5 minutos. A Paróquia São José Operário hoje ela tem 5 comunidades. A comunidade matriz, que está em Osasco, na divisa entre Osasco e São Paulo. Há também a comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santo Expedito, que é até uma comunidade muito antiga, mais antiga do que a comunidade matriz. A comunidade Nossa Senhora da Glória. Essas 3 estão no município de Osasco. Mais a comunidade Santa Rita de Cássia e a comunidade São Francisco de Assis. São Francisco de Assis no Jardim da Abril. O Jardim da Abril é um bairro também grande, em 2 municípios, e a Santa Rita no Jardim do Lago, em São Paulo. As Irmãs Pastorinhas, que trabalhou por um bom tempo, hoje é uma comunidade de irmãs consagradas da família Paulina, né? E que teve uma época que trabalhou bem, assim, ativamente, eu acredito, na paróquia. Os ministérios, nós temos o Ministério da Palavra, mas então o Ministério da Comunhão também, o Ministério da Sagrada Comunhão. A paróquia expressa de maneira tão bonita, desde que cheguei aqui admirei essa forma de correta, né? O Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. A visita aos enfermos, que é algo assim muito importante também. Tem aqueles que têm meio uma vocação para Ezequias, tem gente que tem essa tendência, essa vocação, outros nem tanto. Existe um serviço, embora nós não chamamos de ministério, que é o Ministério da Catequese. E assim, eu percebo tanto entusiasmo e há um comprometimento muito grande também da catequese, seja da catequese infantil, a catequese de crisma, a catequese de adultos. Também eu percebo que o grupo de oração da Renovação Carismática tem tido um potencial catequético muito grande. Há muitos serviços, por exemplo, alguns chamam Ministério de Música. Nós não chamamos tanto, falamos canto, pastoral do canto, animador, mas é um serviço importantíssimo também na nossa comunidade, porque anima a liturgia.
tantos outros serviços, por exemplo, o serviço litúrgico. Eu agradeço a Deus também pelo carinho ou pela preocupação da fragilidade, por exemplo, das pessoas em alguma época da vida ou em algum tempo da vida, assim, cestas básicas, né? Esse tipo de coisa também é algo importante para nós. Pastoral social, é assim nós chamamos, né? Pastoral social. O nosso jubileu foi pensado assim: olhar para trás, agradecer o nosso passado. Outra, olhar para o hoje, agradecer o nosso hoje, o que tem acontecido no nosso tempo, na nossa vida. E outro também, já agradecer pela confiança no nosso futuro. Olhar com esperança. Agradecer significa já olhar com esperança. O Senhor que nos deu força até aqui, que suscitou pessoas capacitadas, pessoas ilimitadas, que nos possibilitou ter relações de amizade, também de nos conhecer mutuamente. Esse Senhor vai continuar, né? Então é assim, nossa história vale ouro, faço parte dessa história. E nesses dois ditos, quase dois lemas assim, conjugam-se primeiro o passado, o presente e o futuro. E também o comunitário, a nossa história, vale ouro, e também o individual, o pessoal, faço parte dessa história. Então eu acredito que esse jubileu, com muita simplicidade, sem pretensão, mas ele foi bem pensado, assim, ele foi partilhado, vivido. O nosso passado tem valor, o nosso presente tem valor, e nós esperamos, sim, o nosso futuro tem valor. A Paróquia São José Operário tem futuro. Com toda certeza, é ou não é? A nossa paróquia tem futuro, com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, com a vontade das pessoas, com a acolhida das pessoas que chegam também, não é verdade? Com o respeito e a gratidão às pessoas que se vão, às pessoas que morrem, às pessoas que ficam doentes, com a nossa procura também a essas pessoas que estão com alguma dificuldade, em tudo. Então, nós fomos, nós somos e nós seremos. Convido agora a senhora Sirlene Suzuki a fazer uso da palavra. O tempo que for necessário, dona Sirlene, a tribuna é sua. Eu cumprimento a todos, cumprimento o prefeito Rogério Lins, o presidente, vereador Lindoso, vereador Rogério Santos, padre Alexandre, nosso pároco, padre Aparecido, e a todos. Bom, pensando no que seria interessante falar num momento como este, de celebração pelos 50 anos de existência da Paróquia São José Operário, do Jardim de Abril, onde passei 33 anos da minha vida experienciando vida comunitária. E quero dizer que foram anos plenos de experiência, de fé e vida entrelaçadas. Então, o que dizer?
Contar a história da paróquia, contar experiências religiosas, sociais, culturais, dar um testemunho de vida pastoral, enfim, muitas e tantas coisas poderiam ser ditas, mas preferi pensar trechos de um trabalho de conclusão de um curso que fiz única e exclusivamente por amor. Não precisaria voltar aos bancos da universidade, pois já era formada há anos e realizada profissionalmente. Porém, ouvi um chamado: voltar para a universidade e estudar teologia. Fui, gostei e resolvi me dedicar aos estudos das Sagradas Escrituras. Este é, então, um testemunho de vida, entre tantos que vivi na comunidade paroquial São José Operário do Jardim de Abreu. Bom, estamos em casa, numa casa que aparentemente trata de assuntos meramente sociopolíticos. No entanto, esta casa quer agradecer à Paróquia São José Operário sua contribuição benéfica à sociedade, mais precisamente aos bairros no entorno das igrejas da Paróquia São José. Então, posso dizer, sem medo de errar, que estamos muito contentes em estar aqui. E, sem mais delongas, passo a ler o meu texto. Nas suas entrelinhas, quero mostrar que igreja e sociedade estão intimamente relacionadas. Falo de compaixão e justiça, e começo citando John Fullenbach. Ele diz assim: tornar o reino de Deus compreensível nas diferentes culturas do mundo. Viver os princípios da própria vida de Jesus, princípios de amor, justiça e compaixão, em um mundo onde os pobres ficam mais pobres e os poucos ricos mais ricos. Fullenberg encontra a fundamentação bíblica para a sua reflexão no Antigo Testamento. Deus Pai se revela à humanidade. Ele ouve o clamor de seu povo e o liberta do cativeiro. Israel poderia ser definida como uma sociedade contrastante. No Novo Testamento, Jesus envia seus escolhidos para anunciar o reino de Deus e serem eles mesmos sinal a outras nações. Nas atitudes de Jesus, pode-se perceber o tipo de comunidade que ele deixou como legado para o mundo. A comunidade dos discípulos tinha os valores pautados no modo de ser do próprio Jesus: justiça e compaixão. A multidão, abro aspas, a multidão dos que haviam crido era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Está lá em Atos dos Apóstolos 4:32. Os ensinamentos de Jesus, comunhão fraterna, fração do pão e oração, dão a sequência teológica da formação da primeira comunidade cristã dos discípulos de Jesus. A comunidade nasce da palavra. Esta gera comunhão fraterna, se aproxima do Senhor na fração do pão e vivencia a graça através da oração. Jesus retomou o plano de Deus para a salvação de Israel e o completou, inseriu novos valores e o destinou a toda a humanidade. Quero fazer uma outra citação de John Howard Yoder. Ele diz assim: a novidade política trazida por Deus ao mundo é de uma comunidade daquelas pessoas que servem em vez de mandar, que sofrem em vez de infligir sofrimento, daquelas pessoas cuja comunhão atravessa linhas sociais em vez de reforçá-las. Tal nova comunidade cristã, na qual os muros não são derrubados pelo idealismo humano, ou pelo legalismo democrático, e sim pela obra de Cristo. Não é somente um veículo ou um fruto do Evangelho. Ela é uma boa nova. Ela não é meramente o agente da missão, ou o grupo integrante de uma agência de missão. Ela é a própria missão.
Fecho aspas. Jesus Cristo, fundador e fundamento da Igreja, com suas palavras e atitudes, anuncia uma novidade, um plano divino, o plano de seu Pai, o Deus único, criador de todas as coisas. Este plano tinha um objetivo muito claro: oferecer a salvação ao gênero humano, que ele mesmo chamou de Reino de Deus. A encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, tinha um porquê, era uma missão, e continua sendo uma missão para aqueles que fizeram adesão à pessoa de Jesus. O evento Jesus Cristo traz em si uma complexa proposta. Quem segue o Messias vai descobrir que o plano salvífico apresentado por ele articula fé e vida. A autocomunicação de Deus na história do povo de Israel foi feita em momentos de grandes dificuldades. Deus intervém na história em socorro ao ser humano, pois houve o clamor. Não é um Deus do poder político ou religioso, mas o Deus que se situa ao lado dos necessitados. Deus fiel, que se coloca em favor da vida. Todas estas características do próprio Deus vão se ampliando em Jesus Cristo e o confirma como Messias. Jesus é o caminho para que se chegue ao Pai, e este caminho passa pelo relacionamento com os irmãos. Seus ensinamentos e suas práticas são em favor daqueles que estão excluídos pela sociedade e vivem à margem. O agir do Filho de Deus em sua humanidade revela o ser de Deus. Algo importante a lembrar é o mandato de Jesus na hora de sua entrega total na cruz. Jesus coloca Maria, sua mãe, sob os cuidados de João, que ali representava seus discípulos. Maria é mãe dos discípulos todos, na pessoa de João. Com isso, as relações já existentes se fortalecem e são ampliadas através das palavras do próprio Jesus. A fé apostólica é a nossa fé, esperança e caridade. A Igreja é templo do Espírito, corpo de Cristo, sacramento universal de salvação e povo de Deus. E nesta perspectiva de continuidade de missão de Jesus Cristo, podemos nos perguntar em que medida nós, cristãos, enquanto Igreja de Cristo, temos sido agentes de resgate da pessoa humana, que se encontra oprimida pelo sistema, que na época de Jesus poderia ter sido a lei do puro e do impuro, e hoje pode ser a lei do consumo ou do não consumo, a qual é capaz de tornar uma pessoa invisível. Deus manifestou-se e deu os desígnios de seu projeto, não apenas para Israel, mas para todo o universo. A Igreja é sinal do reino, é sacramento. Olhando para a Igreja, percebe-se o sinal da presença do reino. A prática de Jesus suscitou a fé em seus seguidores. Nossa fé é apostólica. Acreditamos a partir do testemunho dos apóstolos, que afirmaram a ressurreição de Cristo e apresentaram o Cristo da fé. O Jesus da história não se separa do Cristo da fé. Não se conhece nada sobre Jesus sem a fé. Sendo a fundação da Igreja messiânica e não histórica, tendo como fundador e fundamento Jesus Cristo ressuscitado e existindo continuidade, devemos ver na Igreja hoje o plano de Deus, o qual Jesus veio anunciar. O Senhor Deus escolheu Israel para ser seu povo, fez uma aliança com esse povo e agiu na história, mostrando seus desígnios e vontade. Ali já estava prefigurada a nova aliança que viria através da encarnação do Messias. E daí eu cito Jeremias 31, 34. Eis que dias virão, oráculo de Javé, em que selarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Eu porei minha lei no seu seio e escreverei no seu coração. Então eu serei o seu Deus e eles serão meu povo.
todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Oráculo de Javé. A Igreja Católica Apostólica Romana caminha há mais de 2000 anos neste mundo, que vem sofrendo transformações, influenciado por muitas descobertas científicas e tecnológicas. Mais próximo de nós do que da Igreja primitiva, em 1891, o Papa Leão XIII promulgou a doutrina social da Igreja, que nasceu com base na Sagrada Escritura. Havia, naquele momento histórico, uma injustiça social bastante exacerbada, em que a dignidade humana encontrava-se ameaçada nos seus direitos inalienáveis. Olhando para o Mestre Jesus, é possível enxergarmos nele real preocupação com a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando ameaçada. No Sermão da Montanha, se visto e interpretado teologicamente, percebe-se a síntese antropológica, ética e sociológica da ação de Jesus. A multidão necessitada o seguia. Ele a olha como se fossem ovelhas sem pastores. Então as acolhe e as ergue. A lógica de Jesus é de quem vai ao encontro do outro por amor, aquele que se aproxima do necessitado. Jesus deu exemplo de como exercer o poder e a autoridade. Não seria nenhuma aberração dizer que o pão é símbolo de toda a necessidade existencial do ser humano: alimento, educação, moradia, saúde. Separar fé e vida cria dicotomia. E, ao mesmo tempo, torna-se o grande desafio para quem assume a radicalidade do projeto do reino, diante de uma sociedade extremamente consumista, onde o individualismo impera. O problema não é a riqueza em si, não é a riqueza em si, mas como lidar com os bens, pois perde-se a compreensão da destinação universal dos bens. O Criador deixou todo o necessário para todos os seus filhos viverem dignamente. A doutrina social da Igreja, este conjunto de ensinamentos que trata da vida em sociedade, embasada na revelação de Deus na história de seu povo, parte do magistério pontifício, passa por organismos como o CELAM, a CNBB, no caso da América Latina e do Caribe, vai para as dioceses e depois para as paróquias, as quais estão em contato próximo com todo o povo de Deus, e esse povo que é sujeito direto da doutrina social da Igreja. Existe no mundo uma diversidade de condutas filosóficas, ideológicas, muitas vezes ditada pela grande mídia, com o poder de manipular a população. Essas ideologias acabam ficando muito distante da missão que Jesus deixou aos seus seguidores. A Igreja é mestra, ensina fundamentada nos ensinamentos de Jesus, e é discente também, quando olha para a realidade do povo de Deus com caridade e aprende dele a melhor maneira de se aproximar da carne ferida do irmão, sentir o cheiro das ovelhas, tocá-las, estar com elas, como o Papa Francisco nos lembra. O Papa Francisco, na exortação Evangelii Gaudium, traz estas imagens para que fique mais bem entendida, né? Diria melhor entendida, o quanto é importante enxergar as pessoas e aprender delas sobre o que elas precisam e ajudá-las. Sim, a fazer um encontro alegre com Jesus ressuscitado, mas também olhar a pessoa em sua totalidade. Não separar fé e vida. Grandes discursos para grandes multidões, por vezes, podem se perder, porque perde-se o contato do olhar, do sentir o cheiro, do sentir o tato, o toque. E aí o Papa diz assim, no número 2 da Evangelii Gaudium: quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros.
já não entram os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha entusiasmo de fazer o bem. Esse risco certo e permanente correm também os crentes. Muitos caem nele, transformam-se em pessoas ressentidas, queixosas, sem vida. Esta não é a escolha de uma vida digna e plena, nem o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado. Fecho aspas. A estrutura sociocultural, econômica, religiosa dos dias de hoje, na qual os filhos de Deus vivem e muitas vezes sobrevivem, afeta e traz prejuízo à sociedade como um todo, pois as pessoas acabam por viver em ambientes de insegurança, onde não há fraternidade, pelo contrário, muito desejo de vencer a qualquer preço. Aparentemente, nasce um ser humano capaz de deixar a competitividade ditar as regras do jogo, criando situações em que a vida perde seu valor e resta um grande vazio. E esse vazio é difícil de ser preenchido, pois o que se busca não realiza o ser humano. E agora concluo, como é sabido, vivemos em um tempo de mudança, ou melhor, uma mudança de tempo, de época, de costumes, de valores, que muitas vezes pode nos parecer que é novamente o caos, e que a única solução seria o recomeçar, mediante uma tragédia total, e então o sopro sobre as águas novamente e as palavras criadoras daria uma nova oportunidade para fazer diferente. Entretanto, para aqueles que creem no Deus da vida, no amor do Criador, que jamais abandonou seus filhos, dirão: não, o Senhor Deus vem ao nosso encontro. Perguntar, conversar, mostrar que há caminhos e que os homens e mulheres que acolheram sua palavra são capazes de, a cada dia, aderir ao seu Filho Jesus, o Cristo, e serão agentes transformadores de situações de injustiça. Serão proclamadores da paz, da verdade e da justiça, no sentido de dar significado à vida de cada ser humano. O caminho já foi dado pela revelação. Muitos passos já foram dados por aqueles que acreditam verdadeiramente no Evangelho. E aqui eu lembro a campanha da Fraternidade de 2015, no texto base, abro aspas, diz assim: de acordo com a doutrina social da Igreja, que encontrou na Gaudium et Spes um dos seus pontos altos, a dignidade da pessoa humana, o bem comum e a justiça social. São os critérios a partir dos quais a Igreja discerne a oportunidade e o estilo de seu diálogo e de sua colaboração com a sociedade. Lá em 2015, o tema era Fraternidade, Igreja e Sociedade, acho que todo mundo lembra, né? Eu vim para servir. Então, a mensagem do Evangelho exige dos cristãos o direito e o dever de participar da vida da sociedade. Daí a importância do diálogo cooperativo, fraterno e enriquecedor com a realidade social e as instâncias representativas da ordem social. Nós estamos numa delas, né? Nós estamos numa instância. Isso está lá no texto base, número 59. E termino dizendo: o mundo pode e será melhor. O mundo caótico poderá se levantar das cinzas, sem tragédia total, por uma única razão: porque fomos criados pelo amor. A essência do ser humano é amor. Logo, o Deus da vida, fonte do amor, nos dá, através do seu Espírito, força e luz, para esperar a vida plena que começa aqui, nesta dimensão terrena. O ser humano foi criado para ser feliz, alegre e amar, pois é criatura amada de Deus Criador. Obrigada.
Convido agora o nobre vereador Ralph Silva a fazer uso da palavra. Também, Vossa Excelência tem um tempo que for necessário. Boa noite a todos. O pessoal já está meio desanimado e cansado, né? Boa noite, pessoal. Obrigado. Que grande responsabilidade falar depois dessas sábias e bonitas palavras, viu? Parabéns. Eu queria cumprimentar aqui, quebrando o protocolo aqui, a pessoa do nosso prefeito Rogério Lins, aí, né? Meu líder, padrinho político aí. Também, além de prefeito, quem eu conheci como jovem, né, amigo de infância. Também vereador, sempre vereador também, né? O primeiro ato dele de governo com os vereadores foi mostrar a carteira dele de vereador e falar que ele sempre vai respeitar essa casa aqui, como sempre respeitou e respeita, né? E dizer que ele, apesar de estar prefeito, sempre se considera vereador, né? É a humildade do Rogério. Parabéns pela sua humildade, viu, prefeito? Isso é um exemplo para mim e para todos os vereadores. Queria cumprimentar o nosso presidente Lindoso, também está desenvolvendo um excelente trabalho à frente da nossa casa aqui. Queria falar também do nosso vereador aqui, Rogério Santos. O Rogério é aquela pessoa que ele encanta, ele conquista com gestos e pequenos gestos e palavras. Sabe, Rogério, você é exemplo de simplicidade, de humildade, pessoa honesta, com caráter. É um exemplo de pai, de amigo, de vereador, de conselho. Às vezes a gente está atribulado aqui e eu quero um pouco de paz, e aí eu vou lá no gabinete do vereador Rogério Santos. Falo lá, eu encontro paz, viu, prefeito? Lá sempre tem uma palavra amiga, uma oração, ou dele ou de algum assessor. Realmente são muito religiosos aí, realmente prezam muito a família. Eu aprendo muito com você, viu, vereador? Fiz questão de estar aqui hoje. Fiz questão de votar esse cartão de prata aqui, quando eu vi que era para a paróquia dos operários aqui, né? São José do Operário. Uma paróquia que eu conheci com o nosso prefeito, quando o prefeito era vereador. A gente disputou aquela eleição, estava deputado estadual e prefeito deputado federal. O padre Alexandre também, é uma pessoa que eu estimo, que eu assisti umas 2 vezes a missa lá com o nosso prefeito. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve ali na comunidade do Jardim da Abril, Jardim da Glória. Também aqui o padre José, também da região lá, que eu o conheci fazendo uma oração na casa do irmão Mauro lá. A sua sogra estava enferma, né? Eu estava lá visitando, né? E tive a feliz coincidência de o conhecer, fazendo uma oração. Eu queria cumprimentar aqui no público, a dona Ana está aí, ela que é irmã do seu Cachate, tenho muito carinho por ela, pelo seu Cachate também, que frequenta a comunidade lá. E eu não vi, mas são 2 pessoas que eu estimo muito que frequentam lá a paróquia Jardim da Glória, que é a dona Alice e a dona Fátima, né, com quem sempre que possível eu estou indo lá para Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto, com muito carinho eu chamo de Cidinha, né, a Nossa Senhora Aparecida. Muito respeito aí e muito carinho, sempre que possível eu estou indo lá em Aparecida, né. Até o padre perguntou se eu sou católico, sim, batizado aqui, e fui criado na Igreja Católica também. E eu também queria cumprimentar aqui o nosso secretário Sérgio Diniz, ele que vem levando com muito trabalho, muita responsabilidade, não só uma, mas 2 secretarias da cidade, viu? Não bastasse uma secretaria que já tem muito trabalho, que é a Secretaria de Administração, que cuida de mais de 14, 15 mil funcionários da Prefeitura. Ele agora acumula a Secretaria de Indústria e Comércio e vem fazendo com maestria. Parabéns, viu, secretário? E sempre com Deus na frente, Cristo na frente. Isso é muito importante. Parabéns aí. Parabéns ao prefeito que escolheu aí um dos seus grandes soldados, desde a época de que ele nem era vereador ainda, o Sérgio já estava ao seu lado, né? E está aí exercendo com maestria aí o comando das 2 secretarias. Eu queria cumprimentar também uma pessoa que eu conheci no evento Convocação, junto com o prefeito, mas que o prefeito acertou de mão cheia. É uma pessoa que tem Cristo no coração, uma pessoa maravilhosa. A Sara, cadê a Sara? Ela ali. Sara, é um prazer, você transmite uma paz muito grande também, um coração maravilhoso, né, e representa muito bem a comunidade católica aí no gabinete do prefeito. Parabéns, viu, prefeito? Uma pessoa maravilhosa aí, com Cristo no coração.
Eu queria falar também o seguinte, vou ser muito breve. O prefeito e o vereador Rogério Santos, eles são muito família, como eu falei aqui. E eu também sou, né? Como o vereador lembrou, faz 11 dias que eu fui pai do Ralph Júnior, os Asquins também aqui. E nós conversando nessa paternidade que veio agora, faz poucos dias, junto com o vereador Rogério Santos, o vereador Ney da Pizzaria, que faz parte do nosso partido também, e com o prefeito Rogério Lins, né? E baseado na família, nós conversamos em termos de bancada com o prefeito Rogério Lins e sugerimos a ele que Osasco fosse a segunda cidade do nosso país que tivesse o teste do pezinho ampliado para todas as crianças que nascessem na nossa maternidade aqui. Só tem uma cidade do país, que é Brasília, em que o teste do pezinho não é só para 5 doenças, é para 55 doenças. E quando eu e o vereador Rogério Santos e o vereador Ney da Pizzaria conversamos com o prefeito Rogério Lins, ele foi amplamente solícito e falou assim, me explica melhor, falou, não, o teste do pezinho ampliado, ele não pega 5 doenças, ele pega 55 doenças, ele detecta logo no nascimento 55 doenças, né? Isso visa proteger nossas crianças, que automaticamente vai proteger a família, né? Uma doença detectada muito antes, né, ela pode ser tratada muito melhor, a família sofre menos, o tratamento é mais adequado. E quando eu, o vereador Rogério Santos e o vereador Ney da Pizzaria, conversamos com o prefeito, que era nosso desejo, da bancada do Podemos, trazer para Osasco o teste do pezinho ampliado gratuito para todas as crianças que nascessem na rede pública, o nosso prefeito ele foi muito solícito e falou assim, vocês podem propor lá, a bancada do Podemos pode propor que todos os osasquenses que nascerem na rede pública aqui, eles em breve vão ter realmente o teste do pezinho ampliado na nossa cidade, visando proteger nossas crianças e proteger a família osasquense. Então, é um agradecimento público não só do vereador Ralph, do vereador Rogério Santos, do vereador Ney da Pizzaria, mas é um agradecimento público, prefeito, já que a gente sabe do seu carinho, mas da família osasquense, né, do carinho que você tem olhado pela família osasquense e do carinho que você tem olhado pela comunidade cristã da nossa cidade. Eu queria, com essas palavras, e também eu queria agradecer, parabenizar toda a comunidade católica, parabenizar a paróquia São José Operário, e terminar a minha fala com uma frase que eu separei aqui do Papa Francisco. A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade. Muito obrigado. Bom, terminaram as falas, eu só não queria passar em branco, o tempo já se avançou, mas eu queria dizer que é uma verdadeira honra para nós aqui desta Casa de Leis, para o Poder Legislativo, de poder receber o senhor, o Alexandre Pessoa Garcia, e o vigário, o Aparecido. E que esse homem que eu estava conversando aqui com ele é mineiro, nasceu em Juiz de Fora, é isso? Juiz de Fora. Matias Barbosa, é isso? E rodou aí, foi para fora, estudou na Alemanha e, graças a Deus, ele veio parar em Osasco. E eu quero dizer para o senhor que nós somos e sempre seremos Paróquia São José Operário. Muito obrigado. Solicito ao secretário, nosso vereador Rogério Santos, que proceda a leitura dos dizeres do cartão de prata a ser entregue. Câmara Municipal de Osasco, Osasco, Cidade e Trabalho, Estado de São Paulo. Homenagem do Poder Legislativo ao cinquentenário da criação da Paróquia São José Operário, como justo reconhecimento aos párocos, vigários e à comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município de Osasco. Decreto Legislativo número 9, de 15 de agosto de 2017. Osasco, 11 de setembro de 2017.
Dr. Elisandro Lindoso, presidente. José Rogério Soares dos Santos, Rogério Santos, proponente. Convido agora a mesa diretora para que possamos fazer a entrega do cartão de prata à Paróquia São José Operário, em nome aqui da pessoa do pároco, Padre Alexandre Pessoa Garcia. Com sinceridade, viu, pároco? Eu não conhecia essa placa. Ela é bem lindosa, viu? Bem lindosa. Convido agora o senhor para que possa falar o que o senhor tiver vontade. Hoje, a festa, a casa é de... Não, o senhor tem o tempo que o senhor quiser, viu? Não tem problema, não. Eles que esperem lá. É perigoso dizer que eu tenho o tempo que eu quiser. Santo Ambrósio diz que não há dever mais urgente do que o dever de agradecer. É verdade, eu não me preparei para falar hoje. Eu contei com a Lara, nós pensamos juntos o que a Lara falar. A dona Sirlene pediu minha sugestão e eu disse, diga que está muito contente. E ela expressou esta frase, que está muito contente, foi a única sugestão que eu a dei, ou seja, seja livre. E eu quero agradecer. Se pudéssemos, hoje nós poderíamos cantar o Te Deum. Não temos a letra. O Te Deum é um hino de agradecimento, em que começa louvando e agradecendo a Deus e termina com uma profissão de fé. Nós acreditamos que a nossa vida tem sentido, que o Senhor nos acompanha. Quanto orgulho ao ver, não por me ver, eu já estava cansado de me ver naquele vídeo, não por me ver, mas quanto orgulho ver o nosso povo, o que está acontecendo. O Jardim da Abril é conhecido ultimamente em Osasco e em São Paulo, e até mesmo na mídia nacional, por ser um lugar de violência, um lugar que tem muito assalto, que menores estão assaltando. Isso não é mentira, mas nós podemos ver, por isso aqui hoje, que as notícias não constituem a totalidade da verdade. Se nós quisermos a verdade, nós precisamos olhar mais, olhar o coração das pessoas, olhar as pessoas de bem. Acontece com a igreja também, eu pego uma ideia emprestada do Papa Francisco. Certa vez ele disse que padre é como avião, só vira notícia quando cai. E algumas vezes eu acredito que podemos transferir isso também para as igrejas e também para a nossa Igreja Católica. Muitas vezes as igrejas cristãs, de modo especial a Igreja Católica, também são como avião. Viram notícia quando caem. E hoje nós agradecemos. Eu agradeço porque nós, de alguma maneira, somos hoje notícia. Vocês, povo de Deus, amados de Deus, vocês são notícia. Não porque caímos, mas porque entramos, caímos sim,
na graça de Deus. Caímos, sim, no coração do Senhor. Atrás dessa homenagem há muito sangue, há muito suor, há muito recurso, há muito tempo, há muito desgaste, há muito investimento de tantas coisas, de tantos valores, de tantas pessoas. Eu aqui, neste momento, o prefeito tinha as fichinhas, e muitos tinham as fichinhas, eu não tenho fichinhas. E eu já peço de antemão perdão, desculpa, se eu esquecer de alguma coisa ou de alguém. Eu agradeço ao meu irmão no sacerdócio, o padre José Aparecido, trabalhamos juntos, os 2 bispos viram que poderíamos trabalhar juntos. Primeiro foi Dom Hercílio, que me mandou diácono do pároco, o padre José Aparecido. Depois foi Dom João, que me mandou vigário, o padre José Aparecido. Os 2 bispos, né? Será que tem um ato tão incomum dos 2 bispos? Precisava de pesquisar, mas os 2 viram que poderíamos trabalhar juntos, e eu acredito que é um testemunho também o nosso bom relacionamento. Para vocês, povo de Deus, para vocês, o nosso bom relacionamento, o nosso respeito mútuo, as nossas diferenças, o que temos em comum, o respeito, o nosso papel que temos que fazer, a amizade entre nós. Isso também é testemunho de evangelização. Não só o que é dito por nós, e nós falamos bastante, né? Um mais do que o outro, não vou falar quem fala mais, mas eu acho que isso é testemunho. Eu agradeço, então, a presença do prefeito. Obrigado, prefeito, pela placa. Eu recebi a placa e abri a placa, li, achei bonita e pedi que mostrasse ao padre José Aparecido. Padre, me empresta mais uma vez a placa? Pode ser fechada, pode ser fechada. E, essa é presa, tem perigo de cair. E essa placa, eu vou entregar as 2 placas. Eu nem perguntei à cerimoniária, tão solícita, Milena ou Milene? Milena, muito solícita, nos reunimos, conversamos, agradeço muito. Eu nem perguntei para ela se isso era quebra de protocolo, porque eu fiquei com medo dela falar que era e eu não poder fazer isso. Eu não sabia que ia receber 2 placas. Mas essa primeira placa, eu não estou renunciando a ela. Eu vou dar as 2 placas que eu recebi, porque eu acredito que é uma maneira, de alguma maneira, partilhar também isso, que não é uma honraria pessoal, mas é algo para a nossa igreja, para o nosso povo. Então, essa placa leva para casa e vai chegar na nossa paróquia o padre José Aparecido. Eu agradeço muito, grandemente, ao meu amigo, posso dizer, Rogério. O Rogério me ajudou fazendo os livrinhos da minha ordenação diaconal, da minha ordenação presbiteral, da minha primeira missa, sentava com ele, é assim que eu quero, é com essa fonte, é com essa cor. E lembra disso, Rogério? Lembra disso, né? E ele trabalhava numa gráfica e me ajudou muito, com um outro irmão também, e fico muito feliz com essa ajuda, e conheci o Rogério como um cristão engajado. Nós temos aqui também um mestre em teologia, falou com tanta propriedade, e nós agradecemos muito. Muito obrigado também por propor esta homenagem. Você conhece a nossa Igreja Católica de Osasco muito bem, foi coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica, fundador de uma comunidade de vida chamada Kenosis. Kenosis é um termo grego que significa esvaziamento, com uma espiritualidade partilhada por muitas pessoas. Obrigado por propor este presente, este reconhecimento ao povo de Deus. E que bom que eu pude conhecer o doutor Lindoso. Muito bem, doutor, foi vereador, é vereador em Osasco, presidente da Câmara. Muito obrigado também por acolher, por presidir pessoalmente estes trabalhos. Que bom, Ralf, que você está aqui também. E eu fico muito feliz, eu volto ao que disse do prefeito. O prefeito foi muito carinhoso, não estava previsto esta placa. Muito obrigado. Nós recebemos, o povo de Deus da Paróquia São José Operário, o pároco, o vigário e todo o povo. Não dá para eu entregar a placa para todo mundo, não é verdade? Agora, eu quero dizer que, assim,
essa gratidão é a Deus. Quão importante é a nossa fé. Nós acreditamos em Deus. A fé cria em nós amizade. A fé cria em nós bem-querer. E eu continuo agradecendo às pessoas que aqui estão, a todos os paroquianos. Eram para vir 2 ônibus, acabou que veio um só. E nós seríamos muito mais aqui. Por outro lado, foi até bom, porque ia ter muita gente em pé, não é verdade? E que bom que alguns estão em pé também. Obrigado pela paciência. Eu fico muito feliz com a presença também eclesial das religiosas. Tem as irmãs pastorinhas, nós estamos próximos geograficamente. Agradeço também às irmãs da Misericórdia, a irmã Letícia, minha amiga de longa data, de muitos anos, mais de uma década, irmã. Que amizade que nós temos bonita. Agradeço a Deus também o contato quando eu estava fora no Brasil. Falávamos por câmera de Skype. E algumas vezes, quando a gente está fora do Brasil, a gente quer ver brasileiro, a gente quer falar português. Eu acho que a gente se comunicava mais naquela época do que agora. E a irmã Maria José também, que aqui está. Muito obrigado. Eu agradeço também a amizade da comunidade Frater Querigma. Aqui tem 2 fundadores de comunidades. E eu acredito muito na comunidade, na comunidade de vida, na comunidade de aliança. Agradeço também os dos setores das pastorais sociais que aqui estão, também da obra Coping, a Edila está aqui. E pode ser que eu esqueça de algumas pessoas, podem me lembrar, o Espírito Santo de orelha algumas vezes faz muito bem, né? Mas eu agradeço a todos. E eu peço, a quem eu vou dar essa placa? Difícil. Eu não estou renunciando. Inclusive, nós queremos tirar foto das 2 para colocar no livrinho que vai para a gráfica amanhã. Mas eu quero entregar em nome de todo o povo de Deus. Cada uma poderia receber estas 2 placas que eu recebi, e acho justo que, nesse momento, eu partilho. Enquanto eu vou falando, eu peço que venha até aqui. Ela vai precisar de passar para cá, certamente. Como disse, eu não perguntei a Milena se isso podia. Eu acho que ela ia falar que não, ou talvez que sim, não é verdade? Olha, e é como representante da nossa paróquia. Eu peço a Sueli que venha até aqui, e catequista de tantos e tantas. Algumas vezes a gente vê até pessoas com certa idade dizendo que foi catequizando da Sueli. Eu acho que ela dava catequese para adultos naquela época. Então, essa placa eu entrego para a Sueli simbolicamente, mas é como se eu estivesse entregando para cada um. Ela vai levar em nosso nome e vai devolver depois, né, Sueli? Tá certo. Esta forma de entregar as 2 placas é uma forma de agradecer e também ampliar o carinho do prefeito, o carinho do Rogério Santos, o carinho do Dr. Lindoso, dos vereadores e vereadoras aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Eu digo que eu citei Santo Ambrósio e, com muita frequência, nessa oração que foi composta, eu dizia que eu estou meio seco, porque ultimamente tenho escrito, composto, falado e pregado muito sobre o jubileu. Mas, com muita frequência, eu tenho falado de gratidão. Na oração está lá: obrigado por tudo e por todos. Obrigado por tudo que foi feito. Obrigado por todos que fizeram. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que nós tenhamos um coração agradecido a Deus e a tudo de bom que Ele nos proporciona. Que Deus nos ajude. Parabéns. Convido a todos para que possamos assistir uma apresentação musical. E enquanto as pessoas podem ficar aqui na frente, quem vai fazer a apresentação. Enquanto eles se posicionam, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus,
agradecer a todos os funcionários desta casa, em especial aos funcionários do cerimonial, ao Mauri. Agradeço à TV Câmara, agradeço ao excelentíssimo senhor prefeito, a todos os paroquianos e, em especial, aí o nosso vereador Rogério Santos, que é o autor dessa propositura. Não posso deixar de esquecer do pároco, o padre Alexandre Pessoa Garcia, e o vigário José Aparecido. Obrigado. E não esqueça de nos incluir nas orações de vocês. Amém? Amém. Não dá para ouvir, depois eu vou aí, a senhora me fala. Amém, amém. Eu esqueci, não posso deixar de agradecer o Adilson, assessor do Rogério. Eu estava vindo correndo de outros compromissos e o combinado era passar em casa para trocar de roupa e vir. E não deu tempo, senão eu ia atrasar mais, viu, pároco? Então eu peguei emprestado aqui. Obrigado, viu? Você me salvou, jamais vou esquecer dessa ajuda. É isso que é uma mão amiga. Convido a todos a pegarem esse folhetinho, onde tem o hino de São José. Este hino foi tirado da Liturgia das Horas, é um dos... Nós tivemos 3 retirados da Liturgia das Horas, mas nós vamos cantar este aqui, que a Comunidade Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida Santo Expedito, realizou o refrão e a melodia. Anuncia a aurora o dia, chama todos ao trabalho, como outrora em Nazaré. Já se escuta o serro e malho, há 50 anos o povo se reuniu, com amor e muita fé, ao glorioso São José sua igreja construiu. Salve ao chefe de família, que mistério tão profundo, ver quem ensinas teu ofício, a quem fez e salva o mundo. Há 50 anos o povo se reuniu, com amor e muita fé, ao glorioso São José sua igreja construiu. Habitando agora o alto, com a esposa e o Salvador, vem assiste aqui na terra todo pobre sofredor. Há 50 anos sua igreja construiu. Ganha o pobre um bom salário e feliz seja em seu lar. Gozem todos de saúde, com modéstia e bem-estar. Há 50 anos o povo se reuniu, com amor e muita fé, ao glorioso São José sua igreja construiu. São José roga por nós, a Trindade que é um só Deus, encaminha os nossos passos e a todos para os céus. Há 50 anos o povo se reuniu, com amor e muita fé, ao glorioso São José sua igreja construiu. Com amor e muita fé, ao glorioso São José sua igreja construiu. No jardim da Abril.
Já tendo sido declarada encerrada a presente sessão solene pelo presidente, que precisou se ausentar, nós queremos convidar o padre Alexandre Pessoa Garcia para dar a bênção final dessa nossa festa, né, dessa nossa solenidade. Juntos vamos dar a bênção, Padre José Aparecido. Que essa bênção se estenda a muitos lugares onde nosso desejo, nosso coração vai agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva São José Operário! Viva a Igreja de Deus!